Os linguistas já demonstraram que somos moldados por nossa linguagem. Não faz sentido que a língua inglesa seja tão orientada para o verbo. Afinal, como uma cultura, somos muito ativos e nos orgulhamos do foco em entrar em ação. As palavras que usamos sistematicamente afetam a maneira como avaliamos e assim como pensamos. Em contraste, a cultura chinesa atribui um alto valor ao que não muda, um fato refletido por muitos dialetos com uma predominância de substantivos em vez de verbos. Pela perspectiva chinesa, os substantivos representam coisas que vão durar, enquanto os verbos estarão aqui hoje e terão partido amanhã, porque eles são ações. Portanto, é importante compreender que as palavras moldam as nossas convicções e elas têm um impacto sobre as nossas ações. As palavras são o tecido com o que se confeccionam todas as perguntas. Como ressaltamos no último capítulo, ao se mudar uma palavra numa pergunta, podemos instantaneamente mudar a resposta que obteremos para a qualidade de nossa vida. Quanto mais eu procurava uma compreensão do impacto das palavras, mais me tornava impressionado com o seu poder de influenciar a ação humana, não apenas dentro de mim mesmo, mas também nos outros. Sem conhecer a força das palavras, é impossível conhecer os homens. Um dia passei a compreender que essa ideia, por mais simples que fosse, não era uma mera possibilidade, que o vocabulário transformacional era uma realidade e que pela mudança de nossas palavras habituais, podíamos literalmente mudar os padrões emocionais de nossa vida. E com isso podíamos também moldar as ações, direções e destino ao final da nossa vida. Partilhei essas noções com um amigo antigo, o Bob Bass. E Bob me disse que tinha uma noção a mais para me oferecer. Passou a relatar uma experiência recente porque passara. Também andara viajando com uma agenda cheia, atendendo às necessidades de incontáveis pessoas. Ao voltar para casa, queria apenas ter o seu próprio espaço. Ele mora à beira do mar em Malibu, mas é uma casa bem pequena, não projetada para ter um hóspede, muito menos 3 ou 4. Ao entrar, descobriu que a esposa convidara o irmão para se hospedar com eles e que sua filha Kelly, que deveria fazer uma visita de 2 em 2 semanas, decidira passar 2 meses. Para agravar a situação, alguém desligara o videocassete que ele amarrara para gravar uma partida de futebol americano que queria muito assistir. Como se pode imaginar, Bob alcançou o seu limiar emocional. Ao descobrir que o aparelho foi desligado pela filha, ele passou uma descompostura gritando uma porção de palavrões. Era a primeira vez que ele alterava sua voz com a filha e ainda por cima usando aquela linguagem. Kelly desatou a chorar. Testemunhando a cena, a esposa de Bob desatou a rir. Como era uma explosão muito diferente do comportamento normal do marido, ela presumiu que se tratava de uma interrupção de padrões maciça e chocante. Na realidade, ele bem que gostaria que fosse uma interrupção de padrão. Depois que a poeira começou a assentar e ela compreendeu que Bob estava mesmo furioso, ficou preocupada e tratou de lhe fornecer um feedback valioso. Bob, você está agindo de modo estranho. Você nunca age assim. E notei uma coisa, insiste em usar uma palavra que nunca ouvi usar antes. Em geral, quando se sente estressado, você diz que está com sobrecarga. Mas ultimamente sempre escuto dizer que você se sente sufocado. É a nossa filha Kelly que costuma usar esse termo.
E quando isso acontece, demonstra esse mesmo tipo de raiva e se comporta como você acabou de fazer. Depois que Bob me contou a história, não pude deixar de pensar: será possível que, ao adotar um vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também seus padrões emocionais? E isso não é ainda mais verdade se você adotou não apenas as palavras, mas também o volume, a intensidade e a tonalidade? Tenho certeza que um dos motivos pelos quais nos tornamos com frequência como pessoas com as quais passamos mais tempo é o fato de herdarmos alguns de seus padrões emocionais ao adotarmos uma parte deste vocabulário habitual. As pessoas que passam mais tempo comigo logo se descobrem a usar palavras como apaixonado, chocante e espetacular para descrever suas experiências. Você pode imaginar a diferença que isso produz em seus estados positivos, em comparação com alguém que diz apenas que se sente bem. Pode imaginar como o uso de palavras como paixão é capaz de te levar a se elevar numa escala emocional? Paixão é uma palavra que transforma. E como a uso sistematicamente em todas as suas formas, minha vida tem mais essência emocional.